Entre as vastas savanas africanas caminharam reis cujo poder moldou territórios inteiros. Eles não governavam por diplomacia, mas pelo poder, pela força, pela luta incessante contra rivais e pelo respeito absoluto de seus súditos. Esses leões foram lendas vivas. Leões como Scarface, o leão de juba marcante, uma icônica cicatriz que vagava imponente pelo Masai Mara, desafiando o tempo até seu último suspiro. Ou então os Mapogos, a colisão de leões mais sanguinária já registrada até o momento, que espalhou terror e domínio sobre 70 mil hectares de terra. Durante anos, esses guerreiros indomáveis ergueram impérios, destruíram inimigos e escreveram seus nomes na história. Mas o que acontece quando um rei cai? Os rugidos que antes ecoavam pela savana agora são silenciados pelo vento. Os olhos que já fitaram incontáveis batalhas se fecham pela última vez. E então surge a pergunta que poucos ousam fazer: qual é o destino do corpo de um leão lendário quando chega a seu fim terrestre? O que sobra dele é reverenciado como de um monarca ou simplesmente se torna parte do ciclo implacável da natureza? Será que suas ossadas desaparecem sem deixar vestígios? Seus restos são guardados como relíquias de um reinado inesquecível? Ou túmulos memoráveis são construídos para eternizar sua memória? Hoje vamos mergulhar nesse mistério, porque quando os deuses da savana tombam, seu destino pode ser tão enigmático quanto sua própria trajetória. Deixe seu like e se inscreva no canal, é totalmente de graça e ainda nos ajuda muito. Vamos ao vídeo, mas antes... Depois de 5 anos gerando renda no YouTube com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com o AdSense. E tem mais, eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. A África é uma terra onde a vida e o fim dela caminham na mesma estrada. Mas mesmo entre os predadores mais temidos, há aqueles que se tornam lendas. E essas lendas nasceram em lugares onde a natureza segue seu curso sem piedade, onde os reis da savana lutam por seu direito de governar. Entre essas terras, 3 se destacam: o Parque Nacional Kruger, Masai Mara e Sabi Sand. Essas reservas foram e ainda são o palco onde os mais épicos leões nasceram, escreveram uma jornada incrível em vida e fecharam seus olhos pela última vez. O reinado dos grandes leões. O Parque Nacional Kruger, na África do Sul, é um território vasto, onde leões travam batalhas épicas por supremacia. É aqui que um dos grupos mais brutais já registrados fez história, a coalizão Mapogo. 6 leões machos que mudaram completamente o equilíbrio de poder, abatendo rivais sem hesitação e caçando por puro instinto de dominação. Entre eles havia um nome que se destacava pela fúria incontrolável: Mr. T. Ele era conhecido por seu comportamento implacável, um guerreiro que não conhecia limites. Quem cruzava seu caminho, seja leão ou não, dificilmente saía vivo. A poucos quilômetros dali, na reserva de Sabi Sand, outro grupo de leões deixou sua marca: a coalizão Selatis. 4 irmãos que dominaram grandes porções do território e enfrentaram batalhas sangrentas para garantir sua linhagem. Mas o que os diferenciava não era apenas sua força, mas a estratégia com que eliminavam seus inimigos. O grupo conseguiu manter seu reinado por anos, até que o ciclo inevitável da natureza cobrasse seu preço. Mas se há um leão cujo nome ecoa como um verdadeiro ícone, esse leão é Scarface. No coração da Reserva Nacional Masai Mara, no Quênia, ele se tornou o rosto da resistência. Seu nome veio da cicatriz marcante sobre o olho direito, uma lembrança das inúmeras batalhas que travou durante a vida.
Scarface não era apenas um líder, mas um símbolo de longevidade e força. Governou por anos ao lado dos seus irmãos, enfrentando tempestades, caçadores e rivais. Mesmo quando a idade começou a cobrar seu preço, Scarface se recusou a cair diante de outro leão. Ele viveu até seu último dia no território que conquistou sem nunca ser derrotado em combate. E eu poderia continuar a lista por horas a fio, mas o que realmente nos intriga é a seguinte questão: o que acontece quando um leão lendário morre? Os leões comuns, quando chegam ao fim, se tornam parte do ciclo natural do ambiente. Seus corpos alimentam a terra, as hienas e os abutres. Mas e aqueles que moldaram a história da savana? Será que seu destino foi diferente? A sepultura dos lendários. Quando Scarface deu seu último suspiro na savana do Masai Mara, ele não foi esquecido. Diferente de tantos outros leões que reinaram antes dele, seu corpo não foi simplesmente deixado à mercê dos elementos e dos necrófagos da natureza. Scarface foi enterrado. Seu túmulo está localizado na área de Axinil, um ponto dentro da reserva onde ele passou grande parte da sua vida. No entanto, o local exato de sua sepultura não é marcado por placas nem divulgado ao público. Apenas os trabalhadores da reserva sabem exatamente onde repousa o rei da savana. Essa decisão não foi por acaso. A verdade é que, apesar da curiosidade e do desejo de homenagear Scarface, criar um ponto de peregrinação para turistas poderia desequilibrar o ambiente da reserva. Masai Mara, assim como outras grandes reservas africanas, opera sob um equilíbrio muito frágil. A presença constante de humanos em um único local pode alterar padrões de comportamento dos animais, afetando desde suas rotas de deslocamento até sua disponibilidade de caça. Predadores como leões precisam de espaço e tranquilidade para caçar. As presas poderiam evitar aquela área, os leões seriam então forçados a mudar seus hábitos e até mesmo os necrófagos, como hienas e abutres, poderiam ser prejudicados pela interferência humana. Se um ponto fixo dentro da reserva começasse a atrair visitantes em um grande número, isso poderia impactar diretamente na dinâmica da fauna local. E com a fama que Scarface alcançou, provavelmente isso aconteceria caso sua sepultura fosse revelada. A decisão de manter o túmulo de Scarface um segredo foi, acima de tudo, uma forma de preservar o equilíbrio da natureza. Mas Scarface não foi o único leão a se tornar uma lenda. Mr. T, o leão mais temido da colisão Mapogo, também teve um reinado implacável. E quando finalmente caiu em batalha, abatido por leões mais jovens, seu corpo foi deixado para trás. Os abutres e hienas tomaram o que restava e os ossos foram absorvidos pela própria terra que ele um dia governou. O mesmo destino provavelmente foi compartilhado pelos poderosos leões da coalizão Selatis, que dominaram Sabisande com brutalidade e inteligência. Nenhuma sepultura, nenhum monumento, apenas o ciclo natural da savana. Quando a vida se esvai na natureza selvagem, é um evento silencioso e implacável, onde até os maiores reis desaparecem sem deixar vestígios. Isso não quer dizer que um leão seja mais importante do que outro, mas apenas que a ordem natural da selva deve ser seguida, e a maioria das vezes com raras exceções. E então surge a grande questão: se Scarface seguiu um caminho diferente, o que fez dele uma dessas exceções? A resposta é simples: Scarface foi um ícone, o mais lendário que o mundo já viu. Enquanto muitos leões dominaram territórios e espalharam seu legado através do medo e da força, Scarface fez algo que poucos conseguiram. Ele colocou a Reserva Nacional Masai Mara no mapa dos grandes safaris do mundo. Milhares de turistas faziam os safaris em Mara apenas pela chance de ver Scarface ao menos uma vez. Ele foi considerado o leão mais famoso do mundo e não à toa. Com sua juba negra e cicatriz marcante, ele se tornou o rosto da vida selvagem africana. Fotógrafos renomados, documentaristas e amantes da natureza vinham em busca de um único momento ao lado do rei mais emblemático da savana.
E para isso eles precisavam percorrer todo o trajeto do safari local e não apenas a área que Scarface dominou, o que fazia com que o safari de Mara fosse ainda mais reconhecido. Por isso, quando Scarface tombou, os funcionários da reserva tomaram uma decisão em comum. Não podiam simplesmente deixá-lo desaparecer. Seu corpo foi enterrado. Não houve cerimônias nem discursos, apenas um gesto silencioso de respeito daqueles que acompanharam sua trajetória de perto. Um marco simbólico para que mesmo depois de sua partida ele jamais fosse esquecido. As outras exceções? O recolhimento de um leão após seu fim só ocorre em casos muito específicos. Isso acontece quando há necessidade de estudos científicos, seja para entender doenças que podem afetar a população dos leões locais ou para investigações sobre genética e comportamento. Biólogos e pesquisadores analisam suas carcaças buscando pistas sobre a vida desses grandes predadores e buscam soluções para garantir sua conservação. Outra situação em que um corpo pode ser recolhido é quando há uma encomenda de um museu para fins de taxidermia. Algumas instituições solicitam espécimes para serem preservados e expostos, permitindo que futuras gerações conheçam de perto a grandiosidade de um leão. Contudo, esse é um destino raro e reservado a poucos exemplares. Mas se leões dificilmente recebem sepulturas, um fato curioso acontece em uma das maiores reservas da África, o Parque Nacional Kruger, que tem um cemitério, só que para cachorros. Isso mesmo que você ouviu. Os cães que vivem nos alojamentos dos guardas florestais, leais companheiros que ajudam na proteção do parque contra caçadores ilegais e invasores, recebem uma homenagem especial quando partem. Seus túmulos são marcados com placas que trazem seus nomes, datas de vida e frases de homenagem, um reconhecimento por anos de serviço na selva africana. É possível visitar o cemitério de cães quando se visita Kruger, porém ele é um passeio à parte que não está incluído no safari. Scarface, o leão mais famoso do mundo, teve um descanso marcado na história, mas no fim a pergunta que fica é: será que um rei da savana deve ser lembrado por sua sepultura ou por seu legado? No final, a grandeza de um leão não está no local onde seu corpo descansa, mas no impacto que ele deixou na savana, não é mesmo? Seu olhar desafiador, suas batalhas e sua resistência até o último dia são o que realmente fazem dele uma lenda. O mesmo vale para Mr. T, os Mapogos, os Selatis e tantos outros leões que governaram as terras selvagens da África. Comente o que achou, deixe seu like, se inscreva e muito obrigado por assistir até o final. Fui!